Salve moçada da terceira série, turmas 3A, 3B e 3C. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto moçada? E nessa aula de hoje a gente vai estar continuando o nosso estudo sobre resistência elétrica que a gente iniciou na aula passada, né? Tinha que fazer um exemplo, certo? Um exemplo que está aqui na página 93. Então aqui ele fala aqui, ó, ligando-se uma lâmpada à tomada de uma residência, uma diferença de potencial de 120 volts será aplicada às extremidades do filamento da lâmpada. Verifica-se então que uma corrente de 2 amperes passa pelo filamento. Ele quer saber na letra A qual é o valor da resistência desse filamento. Então na aula passada a gente verificou, né, pessoal, que resistência pode ser calculada pela voltagem dividido pela corrente, certo? A gente tem a voltagem, a gente usa essa fórmula aqui. Então a resistência vai ser 120, que é a voltagem, dividido pela corrente, que é 2 amperes. E 120 dividido por 2 dá quanto, pessoal? 60, né? 60 o que? Isso é resistência, né? Resistência R é dada em ohms, né? Esse símbolo aqui. Então 60 ohms é a resistência, certo, pessoal? Na letra B, se essa lâmpada for ligada aos polos de uma bateria que aplica no filamento uma diferença de potencial de 12 volts, qual será a corrente que passará através dele? Suponha que a resistência do filamento permaneça constante. Então o que acontece aí nessa, pessoal? Letra B, né? Dessa fórmula aqui da resistência igual a voltagem sobre a corrente, se a gente quer achar a corrente, a gente muda de posição. A corrente vai para o lugar da resistência e a resistência vem para o lugar da corrente. A corrente passa multiplicando e a resistência vem dividindo. Então a corrente é igual a voltagem dividido pela resistência. Certo? A voltagem que ele está ligado agora é 12 volts. A resistência continua sendo 60. Certo? 12 por 60, se dividindo, 12 por 60, não dá para dividir direto, né? Coloca um 0, e coloca um 0 aqui. 120 por 60 dá 2. 2 vezes 60, 120, para 120, nada. Então essa corrente aqui dá quanto? 0,2. 0,2 do que essa corrente? Amperes, certo? 0,2 amperes é a corrente. Na letra C, quando a lâmpada é ligada a uma outra bateria, verifica-se que uma corrente de 1,5 amperes passa pelo filamento. Qual é a diferença de potencial que essa bateria está aplicando à lâmpada? Bem, meus amigos, na letra C, o que acontece? Se eu quero achar agora a voltagem, né? Sempre faça sempre dessa forma. Corrente é voltagem, aliás, resistência é voltagem sobre corrente. Se eu quero achar a voltagem, essa corrente que está dividindo passa multiplicando. Então a gente acha a voltagem sendo a resistência vezes a corrente, né? Voltagem igual a resistência vezes a corrente. É R, basta R para achar a voltagem, certo? Aí, ó, qual é a voltagem então? É a resistência, que ainda é a mesma lâmpada, então é 60 ohms, vezes a corrente que está passando agora, que é 1,5, certo? Aí multiplicando 6 vezes 1,5, 1,5 vezes 6, né? Ou então a gente faz direto aqui, olha, 15 vezes 6. 15 vezes 6 vai dar quanto? 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3, 1 vezes 6, 6 e 3, 9, 90, né? 90, aí teria mais um 0, só que como tem uma casa decimal, fica uma vírgula aqui, então é 90. 90 o que? Volts. Então a voltagem é 90 volts. Para achar a voltagem, basta R, é multiplicar a resistência pela corrente. Falou, moçada? Continuando aqui, tem uns comentários, olha. Quando um condutor apresenta uma resistência elétrica, ele é denominado um resistor.
Entretanto, é comum usar-se o termo resistência como sinônimo de resistor. Nos diagramas de circuitos elétricos, um resistor é representado como na figura 4.17, né? Nessa figura aqui. Toda vez que a gente vê esse símbolo num circuito, a gente já sabe que isso aqui é um resistor, certo? Aí, no segundo comentário, se um trecho de um circuito possuir uma resistência elétrica muito pequena, desprezível, será representado nos diagramas por linhas cheias, não quebradas, como os trechos entre A e B, olha aqui, ó, de A até aqui no B, ó, é uma linha lisa, né? Então não tem resistência, e também nos trechos de C até o D aqui, ó, também é uma linha lisa, não tem resistência. Nessa figura, a resistência RAB e RCD dos fios que ligam as extremidades da resistência à bateria são desprezíveis. Então podemos considerar RAB 0 e RCD 0. Deve-se observar que a resistência R ligada entre B e C tem um valor apreciável, que não pode ser desprezado. Então nessa parte aqui onde a linha é quebrada, né? Também aqui entre B e C, aqui a gente tem uma resistência, certo? Que não é desprezível. Agora de A até B e de C até D, onde o fio é liso, quer dizer que a resistência é 0. Beleza, moçada? Então, eram esses aí os comentários que a gente precisa prestar mais uma atenção. A gente vai seguir um pouco. Aí já vem falar aqui fatores que influenciam no valor de uma resistência de um condutor. Aí ele fala aqui alguns. A resistência de um condutor é tanto maior quanto maior for o seu comprimento. Se o comprimento, quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência que o condutor vai oferecer. Falou? Um fio mais comprido tem uma resistência maior do que um fio mais curto. Outro fator, a resistência de um condutor é tanto maior quanto menor for a área de sua seção reta, isto é, quanto mais fino for o condutor, certo? Então, um condutor fino tem uma resistência maior do que um condutor mais grosso, falou? Essa aí é outra fator que influencia na resistência. Condutor mais fino, resistência maior. Condutor mais grosso, resistência menor. Então, se eu quero que passe muita corrente, eu uso um condutor mais grosso. Se eu quero que passe pouca corrente, eu uso um condutor mais fino. A resistência de um condutor depende do material que ele é feito, certo? Então, cada material tem sua própria resistividade. Olha lá, os que tem melhores condutores são esses aqui de cima, olha, prata, cobre, alumínio, né? Tanto é que a maioria dos fios que a gente vê, né, é de cobre. Por quê? Porque o cobre é um bom condutor, certo? Ele é um metal que é um bom condutor de eletricidade, certo? Aqui ele fala sobre os efeitos, a consequência do efeito de ordem cotidiana, né, no ser humano. Tu pode ver aqui, ó, na página 95, dá uma lida nisso aí. Aí tu vai vendo que existem situações em que a corrente elétrica pode ser usada tanto para medicina, né, como aqui na figura A, em que ela está sendo usada como para fazer tipo para queimar gordura, né, usando a corrente elétrica. E já quando uma pessoa pega um choque, ela pode sofrer queimaduras, que vão desde uma queimadura de primeiro grau, né, que é uma mais leve, segundo grau, até uma de terceiro grau, que é uma queimadura mais grave. Então, a corrente elétrica ela pode causar até queimaduras na pessoa, né? Pode dar uma revista com mais calma aqui na página 95. Seguindo aqui, meus amigos, resistividade de um material, né? O que fala aqui? Que a resistência vai estar dependendo do que? Diretamente do comprimento e inversamente da área, certo? E aí, para transformar essa proporção numa igualdade, se multiplica por uma constante, que é a resistividade, ρ. Aí se chega a essa fórmula aqui, ó. Resistência é ρ vezes L, que é o comprimento, dividido pela área, que é a grossura do fio. Então, se o fio é comprido, resistência é grande. Se o fio é curto, resistência é pequena. Se o fio tem área grande, ou seja, ele é grosso, a resistência é pequena. Se o fio tem área pequena, a resistência é grande. Beleza? Essa é a famosa fórmula. Esse ρ aqui é a resistividade do material. Cada material tem a sua própria resistividade, certo? Aí forma a fórmula ρLA, que é a rola, né? Fórmula da rola, pessoal. Quando quiser calcular a resistência, também pode usar essa fórmula quando tem o comprimento e tem a área, né? Rola é o pássaro, né, pessoal? O pássaro, não vai esquecer que é o pássaro. Falou? Aqui tem uma tabela com uma resistividade. Então, uma substância será tanto melhor condutora elétrica quanto
quanto menor for o valor de sua resistividade. Então, se ela tem uma resistividade pequena, ela vai ter uma resistência pequena e, consequentemente, ela vai ser uma boa condutora. Tá? A prata, que tem a menor resistividade, 1,5, né? O cobre tem 1,7 vezes 10 a menos 8. Falou? Então, quanto menor for a resistividade, melhor ele é condutor. Aqui ele fala sobre o que é um reostato, né? Um reostato é um resistor que tu pode calibrar, né, a resistência dele, ou seja, aumentando ou diminuindo a resistência, né? Conforme tu aumenta ou diminui o espaçamento aqui dele. Beleza? O símbolo do reostato num circuito é esse símbolo aqui. Pode calibrar o valor da resistência, certo? E seguindo mais à frente, a gente já chega aqui na página 98, a gente tem umas atividades, certo? A gente vai começar a resolver logo algumas aqui. O que ele fala aqui na atividade 11? Quando uma dada lâmpada é ligada a uma bateria, que lhe aplica uma diferença de potencial de 6 volts, né? VAB 6 volts, verifica-se que o filamento dessa lâmpada é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Está aqui a corrente, ó. Aqui é uma bateria, né? O polo positivo é o maior, o negativo é o menor, então ela sai aqui a corrente do positivo, passa pela lâmpada, acende a lâmpada e continua circulando aqui. Aí ele quer saber na letra A, qual é a resistência R desse filamento. Então como é que a gente calcula a resistência, moçada? A gente calcula como? Vou colocar aqui no quadro. Resistência, né? Quando a gente tem a voltagem, é voltagem sobre a corrente, né? Quando a gente tem a voltagem e a corrente. Então a resistência nesse caso vai ser quanto? A voltagem da bateria é 6 volts, a corrente que está passando é de 2 amperes, então 6 dividido por 2, 3, né? 3 o que se é resistência? 3 ohms, certo, moçada? Então a resistência aí é de 3 ohms, beleza? Letra A. Na letra B, se essa lâmpada for ligada a uma pilha que lhe aplica uma diferença de potencial de 1,5 volts, qual será a corrente que passará em seu filamento? Então a gente vai ver também isso aí, ó. Letra B. Certo. Na letra B, eu parto da mesma forma. Resistência igual a voltagem sobre corrente, que agora eu quero achar a corrente. Então eu passo a corrente que está dividindo multiplicando e a resistência que está multiplicando e dividindo. Então a gente descobre que a corrente é igual a voltagem sobre a resistência, certo? Então aqui vai ser a corrente. A voltagem é agora 1,5 volts e a resistência é a mesma, ou seja, quanto foi que a gente achou lá? 3, né? Então 1,5 dividido por 3 dá exatamente 0,5, né? 0,5 o que se é corrente? Amperes. Olha, diminuindo a voltagem também diminui a corrente, certo? Então 0,5 amperes foi a corrente na letra B. Na letra C, quando essa lâmpada é ligada a certa bateria, uma corrente de 1,5 amperes passa por seu filamento. Qual é a diferença de potencial que essa bateria aplica na lâmpada? Então vamos lá na letra C. Certo? O que acontece? Sempre partindo da mesma fórmula, se eu quero achar resistência, voltagem pela corrente. Se eu quero achar a voltagem, a corrente que está dividindo passa multiplicando. Então a gente descobre que a voltagem é igual a resistência vezes corrente. Basta rir para achar a voltagem, né? E aí, quanto é que vai ser a resistência? Quanto é que vai ser a voltagem, galera? A resistência é a mesma, 3 ohms. A corrente que está passando é 1,5. Aí é só fazer a voltagem igual a 3 vezes 1,5, né? Que vai dar 4,5. 4,5 o que, pessoal? Se é voltagem, 4,5 volts, beleza? É ou não é um negócio divertido, moçada? Na 12, aliás, observe o circuito mostrando na figura, né? Aqui, olha, tem uma bateria, né? Polo positivo, polo negativo, polo positivo vai ser maior, negativo maior, tem aqui as resistências, né? BC e DE, né? Lembrando-se da convenção para representar a resistência elétrica, responda:
Quais trechos do circuito têm resistências desprezíveis? Olha, o AB, né, que está liso, o CD, que está liso também o fio, e o EF, onde o fio também é liso, né? Então, AB, CD e EF é onde tem resistência desprezível. Letra B. Quais os trechos cujas resistências não podem ser desprezadas? É o trecho BC, né, que aqui tem uma resistência, né? E o trecho DE, que também tem uma resistência, certo? Quais os valores das diferenças potenciais VAB, VCD e VEF? Como não tem resistência, a voltagem é zero, certo, pessoal? Como não tem resistência, a voltagem é zero, beleza? Toda vez que nesses trechos não tem resistência, a voltagem é zero. Na 13, no circuito do exercício anterior, suponha que a corrente que passa pela seção A seja de 0,30 amperes e que a resistência BC e DE sejam 15 ohms e 25 ohms. Qual é a intensidade da corrente que passa na resistência BC e na resistência DE? Olha, como essas duas resistências estão ligadas aqui, que você vai ver depois em série, olha, a corrente que passa pela primeira vai ser a mesma que passa pela segunda, ou seja, vai ser uma corrente de 0,30 amperes, 0,3 amperes, né? 0,3, certo? Letra B. Determine os valores das voltagens VBC e VDE. Bem, para achar a voltagem, eu preciso me lembrar que voltagem, né? Para achar a voltagem basta rir, né? A gente acabou de falar ainda há pouco. Então, nessa letra B, a voltagem que ele quer primeiro é a BC. Voltagem BC vai ser a resistência BC vezes a corrente, né? Então, quem vai ser essa voltagem? A voltagem BC vai ser a resistência BC, que vale 15 ohms, vezes a corrente que está passando, que é 0,3. E aí é só fazer 15 vezes 0,3, fazendo as contas, né? 5 vezes 3, 15, vai 1, 1 vezes 3, 13 e 1, 4. Certo? Seria 45, como tem uma casa decimal, 4,5. 4,5 volts. E quem vai ser a voltagem